Gracias, presidente. Nos acompaña también, y le pedimos que tome la palabra en el atril, o presidente da República Portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa. Sua Majestade, o Rei de Espanha, Filipe VI. Senhor Presidente da Junta da Galícia. Senhora Ministra da Indústria, Comércio e Turismo. Senhores Presidentes, Filipe González e Mariano Rajoy. Excelências, Majestad, es un honor para mí compartir con Su Majestad la inauguración de este foro aquí, en la patria hermana de España, en esta Galicia. Para mí doblemente hermana, pues mi familia paterna es originaria de la región del Miño. Alabo en Su Majestad el carácter, la honradez, la ponderación y el sentido de Estado que tanto han contribuido para servir a la corona y por medio de ella a la unidad del Reino de España. En este periodo tan difícil y tan doloroso como ha sido el de la pandemia, la parada económica y la crisis social en todo el mundo, en Europa y en nuestros estados. Excelencias, este foro es más futuro que pasado. Es pasado en la geografía atlántica que nos une. Es pasado en la cultura multiforme que nos define. Es pasado en la historia común que nos vio nacer y que nos invita y condena suavemente a vivir juntos para siempre. Pero es sobre todo futuro. Futuro en los sueños, en los proyectos, en los encuentros, desde el mar a la tierra, de la agricultura a la industria, desde el comercio a la movilidad, desde la juventud a lo digital, las acciones climáticas a la energía, desde la creación de riqueza a su reparto más justo, desde las afinidades políticas a lo más importante, la felicidad de las personas. Para eso nos reunimos aquí, para hablar no solo de las inevitables limitaciones financieras, de las esenciales herramientas económicas, de la obsolescencia de los sistemas políticos o de la clara fragilidad de algunas instituciones sociales, sino de personas de carne y hueso, de su salud, de su empleo, de su educación, de su seguridad social, en resumen, de su vida, de su felicidad. Y si no hablamos y no cuidamos a las personas, fallaremos en lo fundamental. Otros rellenarán ese vacío con proclamas seductoras, aunque irrealizables, promesas atractivas, aunque irreales, modelos listos para usar, aunque impracticables. Para hablar de la felicidad de las personas concretas, de la felicidad posible y deseable, no de la imposible y engañosa, estamos aquí, en este prestigioso y prometedor foro, agradeciéndole haber nacido y logrado foros de ciudad en nombre de Portugal y de todos los portugueses. Majestad, excelências, não poderia o Presidente da República Portuguesa deixar de fazer algumas reflexões em português. E são essencialmente 4, todas relacionadas com o período pós-pandemia. A primeira sobre a mudança geopolítica no mundo. Vivemos um período de transição.
Já vivemos o bipolarismo, o monopolarismo, perfeito ou condicionado. Vivemos hoje uma mescla, um misto de multilateralismo sem ferramentas, bipolarismo a nascer e protecionismo e unipolarismo desejado por muitos. Primeiro, vivemos um multilateralismo imperfeito. Há um crescimento de polos, mas essa emergência de polos não é acompanhada de um multilateralismo nas instituições internacionais. Vivemos uma crise de multilateralismo quando era tão importante que ele existisse. A pandemia, como aqui dizem, ou pandemia, como dizemos em Portugal, mostrou o fracasso deste multilateralismo imperfeito. Na sua revelação, na colaboração internacional, no papel das organizações mundiais, na capacidade de conseguir resolver a prevenção e, ao mesmo tempo, o cuidado na saúde como na vida, essenciais para a superação da crise económica e social. A comunidade internacional falhou. Falhou ao descobrir a pandemia tarde demais. Falhou ao mudar de posição sobre a pandemia várias vezes. Falhou quando grandes poderes do mundo decidiram atuar sós, sem colaboração, com egoísmo, com isolacionismo, dando um mau exemplo àquilo que devia ser o multilateralismo perante um problema comum. Ao mesmo tempo que temos o multilateralismo imperfeito, temos um bipolarismo que cresce. De um lado, a potência nossa aliada histórica nas relações transatlânticas, os Estados Unidos da América. Poderosos na política, poderosos na defesa, poderosos na geoestratégia, poderosos na presença no mundo, poderosos na livre iniciativa empresarial. Do outro lado, temos uma potência que emerge, a República Popular da China, tentando ocupar o papel da potência global que já não é, convertida em potência regional, a Federação Russa. A República Popular da China, parceiro económico de Portugal, há quase 500 anos, mas que não tem a posição que tem o aliado norte-americano. República Popular da China, que cresce no mundo através da sua presença económica, mais do que imediatamente geopolítica ou militar. Tentando substituir uma potência hoje regional, que nem por isso é menos intensa na sua estratégia, alargando a intervenção regional na Europa de Leste, no Mediterrâneo, no Próximo Oriente, no Médio Oriente, no Norte de África, com uma ou outra presença pontual noutros pontos do continente africano. Mas presente no plano da ciberdefesa e segurança,
e no acompanhamento muito próximo da situação política vivida em inúmeros países europeus ou do continente americano. Terceira componente desta transição complexa: o aparecimento de posições isolacionistas, protecionistas e contrárias ao livre comércio internacional, colocando problemas no relacionamento entre aliados de sempre. Foi o que aconteceu, não no plano geopolítico e da defesa, mas no plano económico e financeiro entre os Estados Unidos da América e a União Europeia. Neste período tão complexo, é fundamental que a União Europeia seja ela própria uma potência. Que ela seja uma potência política e estratégica, como é comercial. Que ela esteja unida e seja rápida a decidir. Como foi rápida a decidir no Conselho Europeu, em que definiu um horizonte para a saúde, um horizonte para a crise económica e social, medidas de emergência e planos para o médio e longo prazo. Precisamos de mais Europa. Precisamos de mais União Europeia para o equilíbrio do mundo e para o equilíbrio da Europa. Precisamos de mais amizade fraterna e cooperação aliada entre o Reino de Espanha e a República Portuguesa, entre os povos espanhol e português, entre as economias, as sociedades, as culturas espanholas e portuguesas. E precisamos, estando aqui na Galiza, de mais eixo atlântico, que é uma das formas de enriquecer a fraternidade entre Portugal e Espanha. Olhando para o mundo, olhando para o Atlântico, olhando para horizontes fundamentais para o nosso presente e para o nosso futuro. Segundo tema que merece reflexão: a pandemia, além de mostrar que o multilateralismo era imperfeito e insuficiente, exigindo mais multilateralismo no futuro, a pandemia coloca problemas antigos e novos agravados. Problemas de avanço no digital. Problemas no avanço na ciência e na tecnologia. Problemas de mobilidade. Problemas de transformação no mundo do trabalho. Problemas de conversão nas relações sociais. Aqui foi dito pelo primeiro orador que o trabalho deve ir atrás das pessoas, já não as pessoas atrás do trabalho. Problemas também na saúde, na educação, na segurança social. São desafios novos, desafios colocados a todo o mundo, que exigem mais União Europeia, mais
amizade e aliança fraterna entre Portugal e Espanha e também mais vínculo atlântico, mais eixo atlântico. Terceiro tema, o tema da resposta das democracias aos desafios dos movimentos chamados populistas e inorgânicos. Por que é que eles nasceram e nascem? Nascem por culpa dos democratas. Nascem porque os sistemas políticos e as instituições envelheceram, foram ultrapassadas, são lentas a reagir, se distanciaram das pessoas, converteram-se em máquinas, em estruturas, em orgânicas autorreferenciais, olhando para o umbigo, não olhando para os povos. Não são capazes de reinventar o seu papel e o seu discurso. Não estão próximas, estão longe das pessoas, criando os vazios que outros vão preencher, prometendo novas democracias iliberais. Não há democracias iliberais. Democracias iliberais não são democráticas. Não há democracia sem liberdade, sem pluralismo, sem diferença. Não há democracia sem aceitação dos outros. Como não há democracia quando há xenofobia, quando há egoísmo, quando há fechamento dos sistemas e das pessoas. É um desafio que se coloca aos sistemas políticos no mundo, mas se coloca aos sistemas políticos europeus. As democracias europeias têm de se renovar, têm de encontrar alternativas dentro de si próprias. Onde não há alternativas, as democracias enfraquecem e sucumbem à tentação dos chamados populismos e movimentos inorgânicos. E o que se diz das democracias, diz-se dos atores políticos, económicos e sociais. Diz-se dos partidos, dos patronatos e dos sindicatos. Quarto e último tema. O que é preciso fazer já e depois perante a pandemia, a pandemia. É preciso mais Europa. E a Europa a decidir rapidamente. É preciso que os fundos europeus do Orçamento 2020 cheguem em 2020 e que o Plano de Recuperação e Resiliência e o Mecanismo Financeiro Plurianual cheguem o mais próximo possível do início de 2021. Mas depois há desafios para cada um dos nossos Estados. Desafios nacionais. E o primeiro desafio é resolver a emergência imediata, equilibrando a defesa da vida e da saúde com a abertura económica e social. Sem defesa da vida e da saúde, não há recuperação económica e social. Sem abertura económica e social progressiva, não há como
pagar we do not have the way e sustentar to pay and to a sustain defesa da vida e da saúde. the striving for life. É um equilíbrio difícil It's a difficult para todos, need for everyone, políticos, politicians, empresários, trabalhadores, workers, cidadãos, for citizens. mas é o equilíbrio But this is na emergência. the balance we need in an emergency. E nesta emergência And during this emergency, é importante we must que se respeite o pluralismo e a diferença, respect pluralism, mas se procure a convergência e o diálogo convergence for naquilo que é essencial, around the top. naquilo que são símbolos de unidade. São símbolos de unidade os chefes de Estado. Symbols of unity. São símbolos de unidade as instituições políticas democráticas, Political institutions, todas elas, a nível nacional, regional e local. regional, local level. Os cidadãos não perdoam Do not forget guerras war neste período de emergência que sobreponham interesses particulares, interesses privados, interesses setoriais, interesses de uma ou algumas instituições interest of some àquilo que pode ser o interesse comum. common good. Our Terceiro, interests. é preciso olhar para o médio e longo prazo, We have to look towards the environment porque and do it in the long a run. pandemia pode durar mais 6 meses, Can last another ou 6 menos months. ou mais. Não sabemos. That we do not know. Mas a crise económica e social vai durar anos. Crisis is going to last for Anos. years. E os anos exigem And when we think planos europeus e planos nacionais European and a national olhar para médio e longo prazo. looking towards the mid and long É uma mentira dizer que se resolve a situação económica e social em 6 meses, that we can also 1 ano sort ou out 2 anos. the economic and Não se resolve. 6 months. Ou não se resolve naquilo que é estrutural. At least not in whatever is structural. Porque esta é uma oportunidade única para resolver problemas estruturais. O que falhou nos sistemas de saúde, o que falhou nos sistemas sociais, o que falhou na coordenação entre saúde e segurança social, o que falhou na ligação entre plano nacional, regional e local, o que foi lento na resposta das instituições, aquilo que chegou, mas chegou tarde, não pode voltar a chegar tarde. Naquilo que depender de todos nós, temos de aprender com as lições do que correu bem e também daquilo que correu mal. E depois, último ponto, temos de criar permanentemente uma mobilização popular, uma mobilização popular por estas causas que são de todos. Não há democracias com unicidades. E, portanto, a unicidade é o contrário da democracia. Pelo contrário, a democracia exige alternativas. Mas é muito importante falar claro aos nossos concidadãos, falar claro e a tempo aos nossos concidadãos, explicar as dificuldades, os sucessos e os erros, os avanços e os recuos, que eles compreendem porque também os têm na sua vida, também têm nas suas famílias, também têm nas suas escolas, também têm nos seus lares, também têm nas suas empresas. Existem em toda a parte. E fazer um discurso que seja positivo sem ser demagógico. Que seja positivo. Ninguém se bate por uma causa que não seja uma causa mobilizadora.
Ninguém se bate Nobody's going to fight por uma mera afirmação negativa, por exclusão de partes. statement. Os povos batem-se People por objetivos, to achieve por an ideais, objective, sabendo que são difíceis, even if they sabendo que não são atingíveis de imediato, know that they cannot achieve those things, sabendo que vão sofrer meses, they know that they're going to suffer e some meses na pandemia e anos na economia e na sociedade, will suffer, we're suffering for months, mas oferecendo caminhos. will suffer for years O que se faz para sphere promover um emprego ou estabilizar um emprego num período de transição stabilize para employment o arranque económico, in order to relaunch explicando o que se faz para estimular empresas para que possam sobreviver até ao grande arranque económico, ao maior arranque económico, is relaunched and to do it in the best criando um espírito que seja um espírito de estabilidade, spirit of stability, mas ao mesmo tempo de motivação positiva, não demagógica, não prometendo mais do que aquilo que se pode prometer, we cannot promise more than what não pensando em eleições, we should not think in terms of connection porque as pandemias não conhecem ciclos eleitorais, and thinking about elections. não pensando em conveniências táticas ou setoriais, We do not have porque as crises económicas não conhecem essas táticas, crises, do not understand ultrapassam-nas statistics na sua gravidade. factors, they go beyond that. Pensando naquilo que verdadeiramente é o compromisso Those things, dos que estão na vida pública, commitment of everyone in no serviço público, e somos todos, public servants, like todos mobilizados a este serviço público. E isso é and o interesse coletivo. when there's O interesse coletivo visto de várias maneiras, mas o interesse coletivo. from different perspectives, that's for sure. Com pluralismo, mas o interesse coletivo. Com diversidade, mas o interesse coletivo. But always thinking about Não o egoísmo, we cannot be egotistical. o interesse coletivo. We have to O think desprendimento, common a disponibilidade, first. We have to be o available olhar, como eu disse no início, para as pessoas primeiro, at people first, para as pessoas de carne e osso. in flesh and bone. É por isso que os políticos são políticos. É por isso que os médicos são médicos. É por isso que os professores são professores. É por isso que os empresários são empresários. É por isso que os trabalhadores são trabalhadores. Workers are working Neste fórum, in this que é um fórum que acredita na pessoa humana, believes in human que acredita nas pessoas believes in people. e que quer para as pessoas mais liberdade, mas também mais condições para serem iguais. Conditions to E também a superação das injustiças e das assimetrias. E mais solidariedade entre todos. more solidarity. Temos aqui uma oportunidade única, dramática, mas única, para mostrarmos porque é que o nosso compromisso é com essas pessoas. Show that we are committed to people. O compromisso de Sua Majestade, o compromisso do Presidente da República Portuguesa, o compromisso dos governantes todos, o compromisso de todos os espanhóis, de todos os portugueses, de todos os cidadãos. Foi só isso que quis aqui vir dizer, agradecendo a honra do convite e agradecendo de forma especial a Sua Majestade o continuar a ser um símbolo de Espanha visto por Portugal e pelos portugueses. Obrigada, presidente.